boas-vindas a todos para esse culto de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, nessa noite de domingo, e vamos iniciar com um versículo que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. São palavras de Jesus que diz: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Essa é uma grande tarefa, uma grande comissão que Jesus Cristo ele dá para aquelas pessoas que já experimentaram a salvação que ele operou nas suas vidas. Então ele nos exorta: vão pelo mundo, levem a palavra, levem a mensagem. Um excelente versículo para iniciar esse culto, lembrando obviamente que estamos na campanha de missões da Pioneira e que isso também sirva de estímulo, de motivação por estarmos envolvidos com o trabalho missionário. Também eu quero dar as boas noites para o Gabriel, que está aqui novamente nos ajudando. Agradecemos a Deus. E Gabriel, domingo passado nós não tivemos o nosso culto desse formato, não fizemos a live de casa, porque passamos uma tempestade por aqui, não? Um ciclone, era ciclone bomba, não? E eu estava conversando contigo que não sabia então o ciclone te pegou na rua, tu estava dirigindo na estrada. No caminho. E Deus te abençoou, te protegeu. Graças a Deus. Até depois que cheguei em casa, estava fazendo uma retrospectiva e poucos segundos antes eu tinha passado numa estrada ali, depois fiquei sabendo que a estrada caiu 8 postes, árvore em cima, e logo após eu ter passado começou o vento. Então, pela graça de Deus, não aconteceu nada. Nossa família também está tudo bem, só dando os materiais na casa, né? Mas enfim, está todo mundo bem. Amém. E de fato a avenida, a estrada onde você passou foi uma das mais afetadas, não? Porque caíram bastantes árvores, caíram postes de energia, e com certeza esse testemunho que o Gabriel está nos transmitindo aqui, nós só podemos agradecer a Deus porque Deus estava cuidando, abençoando, protegendo o Gabriel, assim como Deus tem feito também com, eu diria, todos os irmãos aqui da congregação, que dando graças a Deus, a integridade foi preservada, foi cuidada para a honra e glória do nosso Deus maravilhoso. Vamos fazer o seguinte, vamos orar nesse momento, consagrando esse culto a Deus, e depois também já estaremos tocando a primeira música. Vamos orar. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, queremos, Senhor, te adorar, te glorificar e te agradecer, Pai. E como nós temos ouvido o testemunho do Gabriel nessa noite, assim como de muitos irmãos da nossa congregação, amigos, vizinhos também aqui do Rio Vermelho, Senhor, te somos gratos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua proteção maravilhosa. Ouvindo esse testemunho do Gabriel também, Senhor, te agradecemos. E só nos ajuda, Senhor, a saber, a entender e a compreender de uma forma prática como tu és maravilhoso, nos cuidando, nos protegendo, nos livrando de muitos perigos, Pai amado. Também, Senhor, queremos consagrar essa noite a Ti, Senhor, esse culto, que esse culto, Senhor, seja para a honra e glória de Teu nome, e que cada situação que aconteça nesse culto, o momento de oração, as músicas, a mensagem, Senhor, seja dirigido e orientado por Ti, e que seja o poder e a graça do Espírito Santo, Senhor, que toque os nossos corações para poder ouvir, entender a Tua palavra e principalmente, Deus, colocá-la em prática. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos, Senhor, e colocamos todos esses motivos de oração no nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Vamos cantar então a primeira música. Merecedor.
passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toque em minha alma, faz em mim o teu querer. Amém. Como Deus é maravilhoso, principalmente Deus tem o poder de nos ajudar a mudar, a sermos diferentes. E vamos agora nesse momento a termos o nosso momento GEVAM, o nosso momento Missões da Pioneira, lembrando da campanha de Missões da Pioneira. E eu lhe convido a você, para conhecer melhor a GEVAM, os campos missionários da Pioneira, entre no site da GEVAM, www.gevam.org.br, vai aparecer aqui embaixo. Se você ainda também tem alguma dúvida, por favor, também pode entrar em contato comigo para lhe orientar o que significa GEVAM, para que você saiba melhor o que são os campos missionários, como você pode ajudar, como você pode ajudar, como você pode contribuir, como você pode orar pelos campos missionários. Meu telefone também aparece aqui embaixo, tá? Ele vai também aparecer lá, 489-9693-2310, que aqui estamos prontos para lhe ajudar, para que você conheça e saiba mais sobre a GEVAM e os distintos trabalhos missionários no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, Espírito Santo, fora os projetos missionários que a GEVAM tem. E agora, nesse momento, antes de orar, sobre essa questão de missões, eu queria lhe recomendar um livro que pode ser trabalhado em grupos pequenos, numa igreja. O nome, o título do livro é Em Missão com Deus. E esse livro é muito interessante porque ele trata fundamentalmente uma questão importante, que é importante sim fazer o trabalho missionário, com certeza, que nós vimos agora em Marcos capítulo 16, versículo 15, como Jesus nos exorta a levar o Evangelho. Mas muitas vezes a gente se esquece de um detalhe importante, de que as nossas vidas devem estar santificadas, consagradas, guiadas por Deus, que nós devemos viver uma comunhão com Deus intensa, porque dessa forma, com Deus, é muito mais fácil fazer o trabalho missionário. Muitas vezes queremos fazer o trabalho missionário nós sozinhos, pelas nossas forças, e a gente esquece. E esse livro aqui é interessante, porque você pode fazer ele em grupos pequenos, com irmãos da igreja, são aproximadamente 8 semanas de estudo, e esse livro aqui ajuda muito. Eu já tive a oportunidade de fazer alguma vez, e como me ajudou muito também para afinar, para melhorar, em primeiro lugar, a comunhão com Deus, que é importantíssima, e obviamente também com Ele, por Ele e para Ele, fazer o trabalho missionário. E também nesse momento de Missões da Pioneira, nós queremos orar justamente pelos campos missionários da GEVAM, por todos os campos, e também orar por um detalhe interessante. Às vezes a gente pensa, bom, são 23 campos missionários. Aí eu lhe pergunto para você, será que é suficiente? Será que talvez não estão precisando mais campos missionários em distintos lugares, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o Espírito Santo, quem sabe em outros lugares? E aí é o momento que eu quero orar junto com você, para que Deus abençoe a expansão missionária também, que Deus esteja na frente dessa expansão missionária. Também eu quero orar nessa noite, porque estamos voltando novamente a esse formato de cultos, pela proteção de Deus aqui no Rio Vermelho. Já o Gabriel, ele já deu um testemunho maravilhoso, como Deus protegeu, cuidou ele, e assim também a outros irmãos aqui da igreja. E também queremos orar para que Deus nos ajude a ter essa vida consagrada e missionária, porque sabe, nós também devemos pedir isso a Deus, que Deus nos ajude a cada dia a viver essa vida consagrada a Ele. Lamentavelmente, assim, quando estamos nesse mundo, tem muitas coisas que nos distraem, as próprias atrações do mundo, a luta contra a carne, que, como diz a palavra de Deus, é a luta do espírito contra a carne, e também o próprio inimigo Satanás, que ele está interessadíssimo em que a igreja de Cristo não cumpra a sua missão. Então vamos orar também por esses motivos. E depois da oração, nós estaremos já cantando a segunda música aqui nesse culto de louvor, a música Grandioso És Tu. Mas antes disso, vamos orar. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, queremos nesse momento, Pai, te agradecer pela GEVAM, Deus Todo-Poderoso, porque nós sabemos, ó Pai, que ao longo desses anos da Junta de Evangelismo e Missões foram implantadas muitas congregações e ao mesmo tempo muitas dessas congregações já se tornaram igrejas, Pai amado.
Te agradecemos, ó Deus, pela vida de muitas pessoas que foram alcançadas e estão sendo alcançadas pelo trabalho da GEVAM, Pai amado, pelos distintos campos missionários. E nós queremos orar, Pai, para que Tu esteja abençoando cada campo missionário, Pai. Os pastores, os missionários que estão na frente desses campos missionários. Oramos também, ó Deus, por cada congregação, para que seja um instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, para espalhar o Evangelho, Senhor, nos distintos lugares onde elas se encontram, Pai amado. E oramos também, Pai amado, para que Tu esteja, ó Deus Todo-Poderoso, nos ajudando a atingir os alvos, principalmente o alvo financeiro para a manutenção dos campos missionários, mas também, ó Deus, oramos para que Tu esteja, Senhor, na condução da expansão do trabalho missionário. Te agradecemos pelos 23 campos missionários, mas sabemos, ó Deus, que a necessidade é grande, por isso nós estamos aqui para orar, ó Pai, para que Tu conduzas, Tu orientes o trabalho da GEVAM, para que mais campos missionários possam ser implantados, ó Deus, para que mais pessoas possam conhecer sobre o poder e a graça do Evangelho de Cristo. Também, ó Deus, novamente queremos Te agradecer por todo o Teu amor, pela Tua proteção, ó Deus, enquanto aconteceu aquele ciclone da semana passada já, Senhor, e Te agradecer novamente, ó Pai, pela Tua proteção para com a vida de todos os irmãos da congregação, Pai. Muito grato por Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade, Pai. E também, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar para que a cada dia, Senhor, Tu nos ajudes a ter uma vida consagrada a Ti, Pai amado. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda para que no dia a dia, enquanto estamos fazendo as nossas atividades do dia a dia, o nosso coração sempre seja voltado a Ti, ó Deus. Com muita facilidade nos esquecemos de Ti, nos concentramos nos problemas, nas dificuldades, em outras coisas, e nos esquecemos com muita facilidade das coisas do alto, Pai. Por isso, Senhor, Te clamamos para que o nosso coração, a nossa mente, com o poder e a graça do Espírito Santo, estejam sempre voltadas para Ti, para que através disso possamos experimentar, ó Pai, a consagração e ao mesmo tempo, Deus, sermos instrumentos na Tua mão, na Tua presença, para cada um de nós, ó Deus, sermos missionários na Tua mão e na Tua presença, levando, Senhor, essa mensagem do Evangelho de Cristo. Muito obrigado, Pai. Colocamos, Senhor, todos esses pedidos de oração no nome do Rei dos Reis e Senhores, Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Vamos agora cantar então a próxima música, Grandioso És Tu. Por favor, Gabriel, conduz esse momento. Cintilantes, e meu Jesus.
Amém. Que bom que estamos na presença daquele Deus grandioso e maravilhoso. E novamente lembrando, não? Como estamos na campanha de missões, estamos com aquela linda camiseta Juntos em Missão. E isso é uma grande mensagem que nós devemos sempre lembrar, que nós devemos estar juntos em missão. Mas aqui há um detalhe interessante. É verdade, devemos estar juntos, nossos irmãos em Cristo, na missão, mas principalmente devemos estar juntos com o Senhor da missão, que é o Senhor Jesus Cristo. E por esse motivo nós devemos viver com Ele em comunhão, em intimidade, para poder desenvolver o nosso trabalho missionário com Ele, por Ele e para Ele. Porque lembre-se que quando nós falamos de missão, nós falamos de uma coisa muito mais do que os campos missionários, porque na verdade todos nós que já experimentamos a salvação em Jesus Cristo, somos chamados a sermos missionários. E de que forma? Indo e falando de Jesus para as pessoas que estão em nossa volta. E não só indo, vivendo Jesus principalmente. Isso é importante, indo e vivendo Jesus, mostrando que Jesus tem mudado, transformando a nossa vida. Também somos chamados a orar pela obra missionária, pelos campos missionários da GEVAN, pelos campos missionários de missões mundiais, nacionais. Somos chamados a orar. E também somos chamados a contribuir para poder ajudar no sustento dos campos missionários. Então você vê que o trabalho missionário ele é bastante amplo. E nesse sentido, nós devemos ir juntos, é verdade, juntos uns com os outros, mas principalmente junto com Deus. E qual é a melhor forma de desenvolver o trabalho missionário? Sabe qual é a melhor forma de desenvolver o trabalho missionário? É que nós possamos ser e termos uma vida consagrada pelo poder e pela graça de Deus. E agora, como nós fazemos isso? Porque muitas vezes, sabe, a gente de fato quer ir, quer falar, quer testemunhar, quer orar, quer contribuir, e são coisas boas. Mas às vezes a gente se esquece e se pergunta, afinal também, como está a minha vida? Será que de fato estou consagrado a Deus? Será que de fato estou experimentando a santidade de Deus na minha vida? E agora vamos nos perguntar então, como viver uma vida consagrada e missionária? Eu lhe convido, por favor, a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 6, versículos 1 ao 13. E vamos ler esse texto de Isaías no Antigo Testamento, capítulo 6, versículos 1 ao 13, que no meu texto, que é a Nova Versão Internacional, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto, exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertem e sejam curados.
E então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. Com essa mensagem é interessante observar alguns pontos importantes sobre essa questão de consagrados para a missão. Em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo aqui. Aqui nós estamos vendo um fato que acontece com o profeta Isaías. E é interessante observar que o nome Isaías significa salvação do Senhor, ou Deus de salvação. O nome dele já mais ou menos, ele já explicava o que Deus faz, Deus salva. E aqui, nessa época, segundo nós entendemos e segundo nós estudamos a Bíblia, Isaías ele viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo, quando ele foi chamado por Deus para levar a mensagem de Deus para o povo de Judá, para o reino do sul, para Judá. E aqui então já nos dá algumas referências do texto bíblico, que bem naqueles dias em que o rei Uzias, rei de Judá, um dos reis de Judá, tinha falecido, então aqui diz que o Senhor viu o Senhor assentado num trono, exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo, acima dele estavam os serafins, e eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Parece que Isaías, depois dele se enterar do falecimento do rei Uzias, ele se dirige ao templo, provavelmente a orar, provavelmente a buscar a Deus para ser confortado pela tristeza de que o rei tinha morrido. E quando ele vai para o templo, ele tem uma visão maravilhosa. Quando ele enxerga, como diz aqui mesmo o texto bíblico, o Senhor assentado num trono alto, e em volta dele havia os serafins, e principalmente essa exaltação e essa proclamação de que aquele Deus, aquele Senhor era santo, santo, santo. Ou seja, Isaías, ele tem uma maravilhosa experiência, uma maravilhosa visão, quando ele consegue contemplar e entender a santidade de Deus. E aqui, olha, é interessante que eles proclamavam uns aos outros, como diz o versículo 3, santo, santo, santo. O que quer dizer isso? Eles estão falando, olha, a santidade de Deus é superlativa, ele é santo, 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 na enésima potência, a santidade total. E perante isso, Isaías entende que Deus é santo. E agora eu lhe pergunto para você, você está ciente, você sabe o que significa, o que Deus é santo? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que a santidade é uma característica, um atributo fundamental de Deus. E aí eu lhe pergunto para você, o que significa que Deus é santo, santo, santo? Sabe o que significa? Que Deus, ele é separado do mal, ele é separado do pecado, e ele é cheio totalmente de absoluta pureza, bondade e benignidade. Ou seja, Deus é totalmente afastado, separado do mal. Não há nenhum resquício de mal, não há um resquício de maldade, não há um resquício de pecado na pessoa de Deus. E aqui Isaías, ele se depara com essa maravilhosa visão lá no templo, quando ele enxerga a santidade de Deus transbordando, tal e como ela é. E você sabe que quando nós lemos as Escrituras, quando nós lemos a Bíblia, Deus também nos exorta, especialmente a seu povo, ao povo de Deus no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, como também e fundamentalmente na Nova Aliança, a que sejamos santos. Veja, há um versículo que se repite tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, quando Deus exorta ao seu povo, diz: olha, sejam santos porque eu sou santo.
No Antigo Testamento você vai encontrar esse versículo principalmente no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 44, Levítico, capítulo 19, versículo 2, Levítico, capítulo 20, versículo 7. E no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele novamente relembra isso para o povo de Deus da nova aliança. Deus exorta, Deus manda para que sejamos santos, porque nosso Deus, o nosso Pai é santo. E deixa eu perguntar uma coisa para você, para mim também, Silvio. Como está a sua santidade? Será que nós temos meditado e pensado sobre isso? Porque Deus está batendo a porta do povo, do seu povo, diz, olha, sejam santos, porque eu, o Deus de vocês, o Pai de vocês, sou santo. Eu sou afastado de todo mal, de todo pecado. Eu sou cheio de bondade, de benignidade, de amor. E será que nós estamos sendo parecidos com o nosso Pai, nosso Deus que é santo? É importante meditar isso, porque sabe, Deus nos exorta. Deus em todo momento está nos lembrando, olha, sejam santos, busquem a santidade a cada momento, busquem crescer, busquem despir-se dos velhos hábitos da velha natureza, e para que a cada dia vocês sejam revestidos com a nova natureza em Cristo. E isso, talvez, é um detalhe que a gente esquece. E agora, vamos entender um detalhe, o que acontece também com Isaías, quando ele é confrontado com aquela santidade de Deus. Veja que lá no versículo 5, há uma reação da parte de Isaías quando ele é confrontado com a santidade de Deus. O versículo 5 diz assim, então, Isaías falando, grite, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Veja que esse dia que Isaías estava lá no templo e ele é confrontado com aquela santidade de Deus, acontecem duas bênçãos na vida de Isaías. A primeira que nós acabamos de ver, ele contempla a santidade superlativa de Deus. Deus é santo, 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 afastado de todo mal, cheio de graça, de bondade. Mas ao mesmo tempo, essa experiência da santidade com Deus ajuda para que agora Isaías enxergue para si mesmo, e ele descobre um detalhe, e que ele mesmo declara aqui, diz, ai de mim, porque acontece que eu sou um homem de lábios impuros, e ainda eu faço parte de um povo que também é de lábios impuros. A segunda bênção que acontece com Isaías é que ele enxerga e ele vê a sua pecaminosidade, a sua fragilidade, a sua falta de santidade, e ele declara, sou impuro. Eu sou um homem de lábios impuros e ainda eu vivo no meio de um povo que também tem lábios impuros, cheio de pecado e de maldade. E olha, essa expressão de Isaías é muito interessante, porque Isaías com certeza, sabe, ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa, sabe, que ficava revoltada com todo o mal que acontecia na sua sociedade, na sociedade da época de Judá, de 700 anos antes de Cristo. Porque se você pega o capítulo 5 de Isaías, você vai ver esse mesmo Isaías se queixando de todo o mal que acontecia na sociedade de Judá, de Jerusalém. Veja, lá no versículo 8, ele se queixa e diz assim, ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornam os senhores absolutos da terra. Ele estava indignado com toda essa exploração que estava acontecendo da terra. Lá no versículo 11, também ele continua indignado. Ele diz, ai dos que se levantam cedo para embebeder-se e se esquecem com o vinho até a noite. Ele estava bravo porque havia muito bêbado, as pessoas bebiam, estavam, sabe, naquele ambiente de farra, e ele ficava indignado por causa disso. Um pouquinho mais para frente, lá no versículo 18, ele continua se queixando da sociedade na qual ele vive. Diz, olha, ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano,
e ao pecado com cordas de carroça. Ele está falando, olha, que sociedade mais pecaminosa, como eu vivo aqui no meio desse mundo pecaminoso. Olha, se você vê, bastante parecido com o que acontece nos nossos dias, não? Parece que não mudou muita coisa. E aqui Isaías está se queixando. Um pouquinho mais para frente, lá no versículo 20, diz: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Interessante, não? Que aqui também, na época de Isaías, 2700 anos atrás, também já havia esse problema, não? Que as pessoas invertiam o mal pelo bem, o bem pelo mal, e aqui Isaías vivia se queixando, vivia apontando os defeitos dos outros. Olha, ele fazia assim, não? Como muitas vezes a gente faz, enquanto um dedo está apontando os outros, tem 3 ou 4 apontando para nós, para mim. E se eu uso os 2 dedos ainda, então eu tenho 8 dedos apontando para mim. E quando a Isaías tem essa maravilhosa experiência de contemplar a santidade de Deus, ele não começa a falar, ai dos que praticam o mal, ai dos bêbados, ai dos viciados, ai dos corruptos. Ele olha para si e se enxerga e diz, ai de mim, porque eu sou um homem que faz parte dessa sociedade corrupta. Ai de mim, porque eu também sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então, a maravilhosa descoberta de Isaías, que aqueles erros que ele estava apontando nos outros, também estavam presentes em Isaías, só que ele não enxergava, ele não via. E muitas vezes, o inimigo das nossas almas, ele faz isso. Ele faz com que nós sejamos muito incisivos com os erros dos outros, e a gente não enxerga os erros, os pecados, a maldade que está presente na nossa vida. Mas quando nós temos a alegria de passar por essa experiência de conhecer a santidade de Deus, isso nos ajuda para que Deus nos ajude a sermos confrontados com o nosso próprio pecado. Você e eu precisamos passar por momentos assim como o de Isaías, sabe? E para isso, Deus tem deixado para nós a sua palavra. A sua palavra, quando a gente lê a palavra de Deus, o Gênesis, o Apocalipse, nós descobrimos sim a santidade de Deus, mas ao mesmo tempo, a palavra nos ajuda a descobrir a nossa iniquidade, quanta coisa errada há na nossa vida. O Espírito Santo está aqui entre nós, cutucando a nossa vida, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E esse Espírito Santo muitas vezes, sabe, nos toca de tal forma até que chega algum dia, um momento, que nós temos a humildade necessária de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. E sabe, falando um pouquinho de obra missionária, de aquilo lá, sabe por que muitas vezes o trabalho missionário não vai para frente? Porque muitas vezes, sabe, nós vivimos no engano de dizer, nós vivimos num país cheio de corruptos, é só pegar o jornal, a TV, as notícias e ver quanta corrupção está aí. E de fato há, não estou falando que não há. Só que muitas vezes a gente se esquece da corrupção que está em mim. Estamos no meio de uma sociedade que vive das impurezas, dos prazeres da vida, da carne, e eu não pratico isso. Mas espera aí, muitas vezes, esses prazeres, essas vontades, esses desejos da carne, estão às vezes alojados no nosso coração. E a gente não trata, não busca Deus para poder nos livrar, experimentar essa purificação maravilhosa. Então, sabe, Deus quer nos ajudar para que nós possamos ter essa experiência que Isaías passou. E que nós possamos ter essa experiência todos os dias, de reconhecer, olha, a santidade de Deus, mas ao mesmo tempo de reconhecer a nossa pecaminosidade, as nossas falhas, as nossas carnalidades, por mais crentes e cristãos que nós sejamos, principalmente para nós, que já somos convertidos a Cristo. Não esqueça que a palavra de Deus diz que dentro da vida de todo crente, de todo cristão, há aquela luta entre a carne e o Espírito. E muitas vezes, sabe, a gente
deixa de lado essas questões da carne, e a carne vai tomando conta, e a gente deixa de viver essa vida de consagração, e obviamente o trabalho missionário ele fica truncado, porque simplesmente a nossa vida não está andando em harmonia com a santidade de Deus. Mas como nós tínhamos falado, Deus é um Deus infinitamente glorioso, misericordioso, e veja, perante esse desespero de Isaías, que ele descobre, ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros e vivo num povo de lábios impuros. O que Deus faz? Lá no versículo 6 diz assim, olha, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Veja, quando uma pessoa como Isaías finalmente chega nesse estágio de humildade, e como ele muda de discurso, porque antes era ai dos outros, ai de aquele lá, ai depois trocam o mal pelo bem e o bem pelo mal, ai dos bêbados que estão sempre se embebedando, e ele reconhece a sua própria iniquidade, o seu próprio pecado. Agora, Deus, na sua infinita graça, ele ministra, ele opera, ele age para que nós possamos experimentar a purificação, a santidade. E olha, aqui nesse caso de Isaías, quando nós lemos o versículo 6, veja o que ele faz, não diz logo, um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E aqui é um dos detalhes interessantes. A brasa viva representa aquele fogo que ele consumia aqueles sacrifícios que eram levados por causa do pecado, os holocaustos e os sacrifícios. Então o fogo consumia tudo aquilo lá. Então esse fogo ele representa aquele fogo que é capaz de queimar o pecado da vida do ser humano. E aqui também ele fala, não, que ele trouxe uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e esse fogo ele purifica. E isso nos lembra de um outro detalhe, que lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para queimar o pecado. Sabe, assim quando uma pessoa junta muitas vezes o lixo numa casa, num campo, o que ela faz? Muitas vezes ela pega esse lixo e ela queima. Ela queima para poder se desfazer, para poder pulverizar, para poder exterminar aquele lixo através do fogo. E a mesma coisa que Deus faz, Ele opera da mesma forma conosco, mas sempre e quando nós estejamos prontos e dispostos a reconhecer que nós somos pecadores, que há coisas na nossa vida que precisam ser transformadas. E agora, pensando em nós, como experimentar essa purificação? Talvez vai acontecer o mesmo que aconteceu com Isaías, que de repente, como diz aqui, um serafim vai trazer sobre nós uma brasa viva e colocar ela nos nossos lábios. Veja, quando nós vemos a palavra de Deus, nós podemos experimentar essa purificação através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, como nós falamos, Jesus Cristo veio a esse mundo também para remover o pecado da humanidade. E quando uma pessoa se converte a Cristo, essa pessoa deve buscar a Jesus todos os dias, reconhecendo que lá no íntimo do seu coração, no íntimo da sua vida, há muitas coisas que precisam ser colocadas para fora, que precisam ser queimadas, porque não condiz com a santidade de Deus. E aí, muitas vezes eu vejo o fracasso do povo de Deus, da igreja e do trabalho missionário, porque são poucos que realmente estão nessa busca de entender, olha, que coisas dentro do meu coração não estão conforme a santidade de Deus. Talvez eu esteja cheio de muito orgulho lá dentro de mim e eu não percebo. Talvez eu esteja cheio de muita raiva, de muita ira e eu não percebo. Talvez a vida me maltratou tanto que estou cheio de muitas mágoas, não consigo perdoar, não consigo amar. Veja, todas essas coisas que estou falando
não condiz com a santidade de Deus. Mas a boa notícia, que quando a gente reconhece que nós temos coisas no nosso íntimo que precisam ser trabalhadas, confessamos a Deus, estamos dispostos a abandonar, sabe o que acontece? Jesus, na sua infinita graça, ele entra no mais profundo da nossa vida e ele limpa, lava, restaura, purifica com seu poder grandioso e maravilhoso. E muitas vezes está faltando essa consagração, essa santidade, essa limpeza na vida do povo de Deus. E principalmente quando nós decimos, olha, eu quero fazer a missão com Deus, eu quero participar da missão levando o Evangelho de Cristo para meu amigo, para meu vizinho, para orar pelos campos missionários, para contribuir, porque sabe, acima de qualquer outra coisa, Deus quer que você e eu sejamos consagrados a Deus, que busquemos a Deus todos os dias para experimentar essa limpeza, essa purificação do nosso íntimo, do mais profundo dos nossos pensamentos, sentimentos, motivações mais profundas, porque não esqueça que nós também somos como Isaías. De repente a gente vive se queixando dos outros, do amigo, do vizinho, do marido, da mulher, da sociedade, dos políticos, desse mundo que nós vivimos cheio de tanta coisa feia, e é verdade. Mas, muitas vezes, Deus pode estar te falando e me falando, e o teu coração, e o teu íntimo, o que está acontecendo? Não estás enxergando que também dentro de você há muita impureza que precisa ser removida? Você está como Isaías condenando a impureza dos outros e não está trabalhando a tua própria? Não está limpando o teu coração para ter uma vida consagrada e missionária? Porque veja, depois que Isaías ele passa por essa experiência maravilhosa, lá no versículo 8 diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Então, depois que Isaías está agora nesse caminho da santidade, Isaías diz, olha, envia-me. Envia-me que eu quero pregar, eu quero falar a tua palavra, eu quero viver a tua palavra através do teu poder e da tua graça no meio dessa sociedade. E olha, é interessante. E aí, no versículo 9, Deus diz para Isaías, vá e diga para esse povo. Sabe por quê? Porque agora Isaías estava vivendo essa comunhão com Deus, essa comunhão que estava ajudando ele a ser consagrado, purificado, e agora ele podia fazer o trabalho missionário com a presença e com a santidade de Deus na vida dele mesmo. E claro, aqui Deus ele concede para Isaías a mensagem que ele devia falar até o versículo 3. Claro, aqui é uma mensagem para aquela época. Para aquela época, lembremos que aqui Isaías está lá em Judá, 700 anos antes de Cristo, mas agora a mensagem que Deus quer que nós transmitamos através da nossa vida e através do nosso falar é que nós somos pecadores, somos fracos, somos frágeis, nós precisamos a cada dia de Jesus e que quando nós temos Jesus na nossa vida como Senhor, a cada dia podemos ser diferentes. Podemos ser mudados, transformados, mudar a minha vida, mudar a minha família, mudar a sociedade na qual nós vivemos. Mas lembre-se que para que isso aconteça, nós precisamos viver uma vida consagrada ao Senhor. Uma vida na qual Jesus esteja te limpando, te purificando. E aí alguém vai me perguntar, e até quando acontece isso? Sabe até quando acontece? Até o último dia da nossa vida. Até o último dia da nossa vida nós precisamos dessa maravilhosa caminhada de santidade e de purificação da parte de Deus, da parte de Jesus, para poder viver a vida plena com Jesus e sermos agentes missionários. E muitas vezes agentes missionários só com o nosso próprio testemunho. Claro, é necessário falar, com certeza sim, mas também através da nossa vida mudada, transformada, de dentro para fora. Que Deus te abençoe e que Deus nos abençoe. E que você e eu, a cada dia, entendamos a santidade de Deus, que é importante, mas ao mesmo tempo que essa santidade de Deus nos ajude a entender
o que nós realmente somos e nos ajude a buscar o poder e a graça de Jesus Cristo para que a cada dia possamos renovar a nossa vida, nos despirmos das coisas da velha natureza para dar lugar à nova vida em Cristo e através disso poder efetuar o nosso trabalho missionário para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lhe convido nesse momento a orar. Nós queremos orar para que Deus nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que vem dele. E nós iremos também já na oração final, e nós queremos orar também para que Deus esteja abençoando, protegendo. Nessa época difícil em que nós vemos que principalmente os estados do sul do Brasil, essa questão do Covid-19 tem acelerado, e nós queremos orar para que Deus esteja abençoando, que Deus esteja, em nome de Jesus, abreviando esses dias, abreviando esses momentos. Agradecer que também parece que em alguns outros estados diminuiu, e que Deus esteja na frente do controle dessa epidemia, e que Deus também esteja cuidando, guardando, curando a vida de muitas pessoas que lamentavelmente estão já afetadas com esse vírus. E que Deus também esteja nos abençoando ao longo dessa semana. Te convido a orar. Vamos fechar os nossos olhos, inclinar as nossas cabeças, que nós vamos a conversar com Deus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, porque nós vimos hoje, Senhor, essa maravilhosa experiência que Isaías passou, Pai. Em primeiro lugar, de contemplar a tua santidade, mas ao mesmo tempo essa santidade ajudou para ele compreender que ele era homem de lábios impuros e que fazia parte de um povo de lábios impuros. E essa experiência também ajudou ele para ele poder, Senhor, experimentar a santidade, a santificação, a purificação através do teu poder e da tua graça. Mas nós somos cientes que nós também precisamos, Senhor. Teu povo de Deus do século 21, a cada dia precisa também isso, Deus. Te buscar a cada dia para abrir a nossa vida para ti, e através disso, Senhor, poder junto contigo avaliar, analisar, entender tantas coisas que precisam ser lavadas, purificadas no nosso interior, Senhor. E junto contigo, Pai, experimentar essa santidade maravilhosa para que dessa forma possamos fazer o trabalho missionário que tu nos exortas, Pai, de uma forma consagrada a ti. Contigo, na tua presença e operando, Senhor, tu, Pai amado, no íntimo do nosso coração. Senhor, nos ajuda para colocar em prática essas grandes verdades. Também, ó Deus, queremos orar de uma forma muito especial para que tu estejas, Senhor, abençoando esse momento. É um momento difícil, é um momento complicado em função dessa pandemia do Covid-19, mas, Senhor, queremos orar, Senhor, para que tu estejas, ó Deus Todo-Poderoso, abreviando esses dias, Pai amado, para que tu esteja, Deus Todo-Poderoso, providenciando, Senhor, seja através inclusive da própria ciência, da vacina, da medicação necessária, Senhor. Oramos, Senhor, pela tua infinita graça. Oramos, ó Deus, pelo teu infinito amor, pela tua compaixão maravilhosa, Pai, para que tu esteja ajudando, Pai, a passar esses momentos, especialmente aqui no Brasil, no sul do Brasil, que nesses últimos dias, ó Deus, essa situação tem se intensificado, Pai. Abençoa, cuida, guarda, protege a todos nós, Pai amado. E oramos também, ó Deus, para que essa semana que está se iniciando seja uma semana cheia das mais maravilhosas bênçãos na vida de cada um de nós, das famílias aqui, Senhor, que estão assistindo esse culto, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Uma ótima noite. E deixamos você assistindo agora o vídeo da campanha de Missões A Pioneira de 2020 juntos. Uma ótima semana. Deus abençoe a todos. Partir
na alegria do Senhor levaremos teu nome, Jesus. Juntos em comunhão, juntos no partir do pão, em graça, em amor, na alegria do Senhor levaremos teu nome, Jesus. Teu nome, Jesus, será louvado. És o caminho, a verdade, és a vida. Erguemos as mãos em adoração. Vamos juntos seu nome proclamar. Oh, 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 Juntos em comunhão, juntos no partir do pão, Em graça, em amor, na alegria do Senhor levaremos teu nome, Jesus. teu nome, Jesus, será louvado. És o caminho, a verdade, és a vida. Erguemos as mãos em adoração. Vamos juntos seu nome proclamar. Oh, 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 teu nome, Jesus, será louvado. És o caminho, a verdade, és a vida. Erguemos as mãos